sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Terapia com Jesus, e eu e a Sofia estamos aqui muito felizes de iniciar esse projeto de contato com vocês, o nosso público, você que busca processos de autocura, de cura emocional, e também profissionais das terapias que buscam esse universo do cuidado com pessoas, com tratamentos, com terapias, né, com esse desejo profundo de ajudar nos processos de transformação de outras pessoas. Esse podcast foi criado, né, idealizado com muito carinho, para que a gente possa trazer temas aqui muito relevantes, como eu acabei de falar. E hoje, nesse primeiro episódio, nós vamos falar aqui do coração, né, do método Werner. Nós vamos falar do Instituto Fernanda Werner, que aqui nós estamos no nosso estúdio, né, próprio, onde nós vamos receber diferentes profissionais aqui, convidados, e nós duas, né, mãe e filha, aqui trabalhando com o foco em chegar a mais pessoas de mais idade, de diferentes idades, e com a possibilidade de a cura chegar de uma forma mais fácil, mais acessível, né? Mais profunda, mais conectada com todas as pessoas que desejam, né, essa transformação, e também uma reconexão com Deus, né? Um reencontro. Muitas pessoas estão distanciadas desse relacionamento com Deus, e aqui a gente vai ter esse caminho, né, de como fazer isso. Então, nós vamos trabalhar muito esses temas aqui para que você possa aí também se transformar junto com a gente, né? E é um podcast que está sendo criado agora, e assim como aqui no Instituto, né? No Instituto a gente tem aqui uma jornada de transformação pessoal, familiar e profissional, e vai ser incrível poder levar para vocês esses temas, né, Sophie? Sim, com certeza. Seja bem-vinda. Obrigada! Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Sofia, sou a filha da Fernanda. Eu trabalho com ela faz um tempo já, acompanho todas as aulas, acompanho todas as lives, sou eu que faço também design de produto, então eu acompanho todos os passos do método, e eu tô aqui no podcast para representar essas pessoas mais jovens da minha idade, essas pessoas que não têm todo o conhecimento ainda, que vieram de destinos difíceis, destinos diferentes, e tô aqui para poder fazer esse acompanhamento e trazer essa visão do público, das pessoas, porque tu tens um conhecimento incrível e quase infinito da mente humana, então eu espero que eu consiga extrair o máximo possível e tornar de uma forma muito fácil e tranquila das pessoas entenderem, das pessoas conseguirem aprender de uma forma fácil, de uma forma, espero que seja divertido, espero que seja muito leve e tranquilo. Com certeza vai ser, porque a didática da minha mãe é incrível, e espero que vocês gostem dessa nova etapa do método Werner. Tá incrível, tenho certeza que vai valer a pena, que vocês vão gostar muito de escutar tudo isso. É para todas as idades, todas as idades. A transformação de cura é incrível. E vamos começar, então. Vamos começar. A Sofia vai trazer aqui as perguntas para que a gente possa ter, nesse primeiro episódio, um compilado de informações para quem está buscando as informações do Instituto Fernanda Werner. A gente vai falar os objetivos, o público-alvo, né? Como é que acontece esse processo de autocura, como que é a metodologia. Então, esse primeiro episódio realmente é para que vocês conheçam um pouco mais quem é a Fernanda, né? Que conduz os processos de terapia, que conduz as formações profissionais que nós temos aqui e pessoais, e também tudo aquilo que o Instituto proporciona, né? E nos próximos episódios que a gente vai entrar mais profundamente em temas específicos de cura, né, Sofia? E aí a Sofia vai trazer também essa visão da idade dela, do lugar em que ela está se constituindo, né, como uma jovem. A Sofia tem 22 anos, e as pessoas que estão nessa faixa etária
tem um tipo de mentalidade, um tipo de pensamento, um tipo de construção, cresceram numa época histórica diferente, e cada pessoa dentro da sua idade, ela vivencia processos muito diferentes, né? E o Instituto, ele passou a integrar também uma necessidade de atrair público mais jovem, né? Eu comecei a sentir no meu coração um chamado muito forte de transformar o processo de cura que até então atendia adultos, né, mais velhos, enfim, ou terapeutas, né, profissionais, e a gente sentiu que a nossa própria jornada pessoal passou por uma transformação, né? Eu vivenciei processos espirituais muito profundos e eu comecei a receber revelações realmente, né, dos próximos passos do Instituto, né? Esse foi inclusive um dos motivos pelos quais nós paramos, né, durante em torno de 6 meses por aí, um pouco mais, nós paramos com todas as atividades para reformular a metodologia, atualizar a metodologia e trazer um novo direcionamento, inclusive com novas bases teóricas, né? Então a gente está caminhando novamente, né, de uma maneira atualizada, nós estamos caminhando para uma nova jornada, então incluindo adultos e incluindo jovens adultos que estão iniciando na sua jornada, né? E no processo pessoal que eu vivenciei, eu comecei a reformular a minha vida. Então, já contando um pouquinho aqui de mim, né? Eu vivenciando um processo espiritual, eu passei por uma experiência de renascimento, realmente. E nessa experiência, eu recebi uma orientação para reestudar a Bíblia, que já era algo que eu fazia no passado, né? Eu já tinha os grupos, né, de estudo bíblicos, mas isso lá na minha infância e na minha adolescência. E quando você tem esse conhecimento assim muito precoce, as conexões que você faz são outras, né? Outro nível de maturidade ou a falta da maturidade, né? E quando você começa a fazer esse estudo na vida adulta, obviamente que você tem novas vivências, novas experiências que tornam o aprendizado muito diferente, porque você já vem com uma maturidade, então, mais consolidada. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu uni conhecimentos já da área da terapia, né, da psicologia, da qual que eu me formei, das minhas pós-graduações, especializações, dos cursos todos dentro dessa área psicológica e também dentro das áreas mais holísticas, né, das terapias mais abrangentes. E eu comecei a fazer essa relação, então, da minha história junto com essa parte do estudo bíblico, né? E me foi falado especificamente para poder relacionar, integrar o estudo bíblico dentro das nossas práticas terapêuticas. E isso essa base, né? Eu estou chamando de mais uma base teórica que a gente utiliza, que é o que estava faltando na metodologia, né? Nós tínhamos a base da ciência, nós tínhamos bases holísticas, né? E nós trabalhávamos, então, a mente, fortemente o aspecto da mente. Nós trabalhávamos a parte biológica do corpo, né, do impacto das emoções no corpo, então toda uma correspondência biológica. Trabalhamos também com a parte genética e epigenética, que fala da transmissão transgeracional, né, tanto de doenças físicas quanto doenças emocionais, as predisposições que nós temos, mas faltava esse braço, né, da espiritualidade e da fé, mas dentro de um conceito mais cristocêntrico, né? Porque nós temos aqui a história de Jesus que passou pela Terra, né? Ele vem, então, Deus traz essa forma, né, em pessoa de transitar pelo planeta, de viver como um humano, né? Então Jesus vive aqui nos dando todo um exemplo e todo um direcionamento de como viver a vida, de como se posicionar diante de desafios, né? Como superar problemas, como olhar para nós, para os nossos pais e para as outras pessoas. Sim. Então, e como também nós devemos nos posicionar diante dele, né? Então, qual é a postura, qual é o direcionamento? Então,
todo esse processo, ele traz também a importância do conhecimento de que existe um plano espiritual e existem 2 reinos, né? Então a Bíblia deixa isso muito claro, e é isso que nós vamos trazer também para a metodologia, né? Para todos os nossos cursos, nossas formações, e também para a nossa ferramenta, que são as cartas, a gente traz isso muito presente. Existem 2 reinos que estão operando o tempo todo. Então nós temos o reino dos céus e o reino das trevas. Mas acho que, inclusive, a minha geração, mais ainda, a gente tem um modus operandi muito diferente das gerações passadas. Até pelo nosso acesso à internet, a gente vai ter uma vida muito diferente, que aí até hoje não existia, né? O nosso acesso e as nossas referências também estão mudando. Então eu acho que isso faz com que o nosso mundo tá muito mais liberal, e isso é bom, mas isso também é muito ruim e é muito prejudicial para as pessoas. Porque da mesma forma que a gente pode se expressar de uma forma melhor, as pessoas não são julgadas, não tem tanto preconceito, enfim, tem muitas coisas que são muito melhores hoje em dia. Mas também o que a gente tem acesso, que tipo de conhecimento que a gente tem acesso, o que a gente fica olhando todo dia? A gente fica olhando o celular, a gente fica olhando notícias e conteúdos que não são profundos, que não são conteúdos que vão nos agregar muito na nossa vida. Então, eu vejo que a minha geração tá ficando muito pobre de pensamento, e a gente precisa dessa coisa que que nutre a nossa alma. Porque eu sinto que fica um vazio, porque pode tudo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, então a gente perde a referência. Então, se uma pessoa da minha idade não tem uma referência de família boa, a pessoa tá sozinha no mundo, e a referência que ela tem é um vídeo no YouTube, e aí até ela se ligar que ela vai precisar ver alguma coisa diferente pra poder mudar a vida, pra poder ter uma referência, que idade que a pessoa vai ter? Até ela ter a maturidade. Ela vai ter que errar muito, né? O ponto é que a gente traz aqui na nossa visão a necessidade de a gente ter as bases, né, muito seguras, muito sólidas, para que a gente erre menos, né? Ou então, para a gente, os pais possam ensinar os filhos a trilhar um caminho um pouco diferente, né? E que não erre tanto, né? Que não passe tanto trabalho. Acho que a transmissão do conhecimento nesse sentido é muito diferente, e entender os diferentes momentos em que cada geração está e as necessidades. E outra coisa, eu sinto que muitas pessoas da minha idade não sentem mais sentido na vida. Porque tá tudo caro, porque a gente não consegue mais ter um trabalho bom, porque isso é que aquilo e tal. E as pessoas sentem que não tem sentido viver. E agora que a gente percebe quando a gente começa a conhecer a Bíblia e conhecer a história de Jesus, a gente consegue ver que tem muito mais além disso, da vida, Eu sabe? acho que tá tocando num ponto que é o estabelecimento da conexão que nós devemos ter com Deus, né? Uma obediência, uma submissão, uma postura de se colocar receptivo para receber os direcionamentos da vida, e também colocar em prática aquilo que já está escrito, né? Então existe um caminho aí necessário. Mas voltando um pouco para o Instituto ainda, para as bases do Instituto, nós iniciamos essa inserção da base bíblica, mas nós não temos uma inserção religiosa, né? Nós não temos uma vinculação religiosa no que nós vamos fazer. Então a gente tem uma base científica, então a gente utiliza a base de ciência, que está amparada dentro da teoria da psicologia da criança, do adolescente, da vida adulta, né, da pré-concepção, enfim, todas as fases de desenvolvimento. A gente também está amparado pela neurociências, né, que fala toda a parte cerebral, porque a gente tem um sistema de repetição das técnicas para poder estar mais consolidado, né, as ferramentas e os efeitos dessa ferramenta nas pessoas. E nós vamos utilizar, então, essa inserção da fé, né, da base da fé, que é como nós nos conectamos a Deus,
na vida diária, de forma prática, como que é essa conexão de fato, os níveis de fé que são possíveis, né, de serem implementados na nossa vida, e também essa base bíblica. Então a gente vai utilizar ciência, fé e Bíblia, mas não numa vinculação religiosa, justamente porque não é o lugar do método tornar, digamos, uma via fechada, limitada, né, e com regramentos no sentido das igrejas de uma forma geral, né, que tem nuances diferentes quando a gente vai para a religião. Aqui a gente vai falar daquilo que é a palavra, né, então é o conteúdo à luz da palavra, a metodologia que eu criei do método Werner à luz da palavra, e também não deixando de lado algo muito importante, que é a base científica, porque o que acontece? Quando a gente vai para a religião, a gente ignora a parte científica. Então, se eu faço uma terapia que é mais religiosa, né, um direcionamento para uma pessoa, para a vida dela mais religiosa, eu estou ignorando todo o funcionamento mental, a estrutura de personalidade, como é construída, como é consolidada, ou como é patológica, né, ou indo para o lado saudável ou patológico. Então, eu entendo que não há como nós ignorarmos aquilo que já está comprovado, que já foi descoberto, né, e que não está presente na Bíblia, que é essa parte científica, né, de como nós devemos olhar para o ser humano, para as feridas emocionais, para as crenças que são formadas, para a transmissão transgeracional também, né, para as questões hereditárias todas. Não há como a gente ignorar a ciência. Mas, por outro lado, se a gente fica excessivamente com uma base psicológica ou só uma base da ciência, nós estamos ignorando a dimensão espiritual do ser humano, né? O ser humano, ele não é só mente, ele não é só corpo e ele não é só espírito. Então, o que nós trazemos aqui é uma inclusão de todas as dimensões às quais o ser humano é composto. Não há mais como a gente enxergar o ser humano de forma fragmentada. Porque quando eu olho só para o lado espiritual, eu estou negligenciando todos os problemas, transtornos, e que precisam de um direcionamento, que existe sim técnicas que precisam ser utilizadas para que nós consigamos trazer essa pessoa de volta para um estado de saúde, né? E distanciando ela do lado da patologia. Então, sem esse conhecimento mais profundo, nós vamos estar trabalhando no lado superficial da terapia. Então, eu acho absolutamente necessário nós unirmos, né, não fragmentarmos mais a terapia. Os profissionais das terapias precisam entender o ser humano de forma integral, mente, corpo, alma e espírito. Então, se a gente está falando de mente, nós estamos tendo que entender sobre o funcionamento mental, né? Então, a gente vai precisar da ciência para isso. Se a gente está falando do corpo, a gente tem um amparo tanto nas terapias quanto também na própria medicina, né? Que já também traz muitos médicos já trazem para a gente essa visão do que está acontecendo na tua vida emocional que está desequilibrando o corpo, né? Então, a conexão mente-corpo, ela hoje já está muito mais consolidada em termos de conhecimento para as pessoas, né? Para as pessoas entenderem que o que acontece comigo no meu estômago, nos meus processos intestinais, numa dor de cabeça, tudo tem uma relação com o que eu estou vivenciando no dia a dia. E ignorar isso é simplesmente transitar para um caminho apenas de medicação. Então, se a gente vai só para um lado medicamentoso, a gente não está auxiliando com que essa pessoa retome o estado de saúde, compreendendo as vivências às quais ela está conectada. Então, é absolutamente importante nós olharmos para o que está acontecendo em termos de vivências, e isso por si só, às vezes, já ajuda a pessoa a voltar para o seu estado de saúde, para o seu equilíbrio emocional e para o gerenciamento das situações que acontecem na vida dela e das emoções que são correlacionadas aos eventos, né? Então, isso é bastante importante. E o que a gente faz aqui no Instituto? Bom, o Instituto, ele foi criado, materializado, né, nesse espaço lindo aqui. Até no final aqui eu vou colocar um vídeo para vocês verem do Instituto como um todo, né? Nós temos, então, os treinamentos. Hoje nós temos treinamentos presenciais, nós temos treinamentos online. Todos os nossos treinamentos aqui, eles são transmitidos simultaneamente, né?
nosso estúdio profissional aqui, nós temos condição hoje de qualquer pessoa que busca a sua autocura e deseja autonomia para poder olhar para os seus processos emocionais, e qualquer profissional que deseja também buscar uma técnica profunda, de alto impacto, né? E acelerada e também completa, trabalhando mente, corpo, alma e espírito, dentro dessa base que é ciência, fé, Bíblia e espiritualidade, né? Aqui essa pessoa, esse profissional vai poder ter uma formação, né, credenciada, né, temos a vinculação com a universidade, temos vinculação com o MEC, né, ou seja, certificado. Ele passa então a ter a possibilidade de atuar dentro da nossa metodologia e tendo resultados incríveis aí nos seus pacientes, nos seus clientes. E tem algo revolucionário também da metodologia, que é a pessoa poder utilizar pela primeira vez em si mesma. Então, eu me formo numa abordagem que permite com que eu atenda pessoas. Eu posso me formar do zero nesta abordagem e atender pessoas. Então, quem já tem experiência pode se formar nesta abordagem e utilizar como uma terapia complementar também, ou até passar a usar como uma terapia principal. Quem tem esse desejo, muitas pessoas têm um desejo muito profundo de ajudar outras, só que precisa passar por treinamentos longos, formações longas, né? Ou então vai muito para um caminho muito holístico, e aí nesse caso, ou muito holístico, ou muito energético, ou muito espiritual. E aí isso é algo que eu também eu tenho uma resistência de a gente ter uma linha só dentro de um eixo, né? Então eu acho que trabalhar só a espiritualidade, você está negligenciando os outros aspectos. É inovação em terapia. É inovação em terapia, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Eu entendo que é muito desafiador você unir dentro de uma única metodologia todos esses eixos, mente, corpo, alma e espírito. E tu pode falar um pouco da tua formação? Sim, já vou falar sobre a minha formação, mas deixa eu falar uma coisa importante antes, que é as pessoas que estão buscando, então, dentro do método, né? O que nós temos dentro do Instituto? Formações profissionais e também certificações para quem quer ter autonomia para a sua jornada de autocura. Tem algo inédito, que nós temos a isenção da ferramenta, que é poder conduzir processos de autocura também em familiares. A gente sabe que nas terapias tradicionais não é indicado com que um terapeuta ou um psicólogo, por exemplo, atenda seus familiares, porque existe essa relação de proximidade que acaba não permitindo com que a pessoa fique isenta para um direcionamento. Então fica tendencioso o atendimento porque a pessoa está vinculada. Ou ela tem crenças, ou tem limitações, ou tem objeções, ou tem conflitos, ou traumas ativos, né? Então todo esse sistema ele fica muito atuante. Então faz com que a pessoa que está conduzindo, ela não tenha isenção. Ela não vai conseguir olhar para aquela pessoa de uma maneira neutra. E aqui dentro da nossa metodologia, nós temos o esqueleto ali, a base central. Eu até tô com as cartas aqui para mostrar para vocês, ó. A gente tem essas cartas aqui, que cada carta terapêutica, ela é um tema, e portanto, este tema, ele tem uma estrutura com início, com meio e com final. Então a gente tem a terapia toda, ela já está guiada. E ela trabalha em todos os eixos que eu falei. Então ela trabalha com uma base de ciência, uma base de fé, uma base de espiritualidade. Ela trabalha com todo o alinhamento que precisa, psicológico, sistêmico, biológico, espiritual. Porque o que acontece? Existem origens de problemas, situações que acontecem na vida da pessoa, que não adianta a gente trabalhar só com uma base psicológica. Existem situações que nós vamos precisar necessariamente tocar em aspectos espirituais. Então, por isso que a gente utiliza a base bíblica. Eu estava falando no início sobre o reino dos céus e o reino das trevas. Existem situações que uma pessoa pode vivenciar como um bloqueio na sua vida, como um problema na sua vida, e até mesmo uma doença física ou emocional, que a origem não está no que ela vivenciou, não está no que outros vivenciaram,
mas pode ter uma origem espiritual. Então, além de uma brecha na vida da pessoa, nós estamos falando que pode existir uma influência espiritual nesse sentido. Por isso que hoje a metodologia ela vai incluir todas essas dimensões que são absolutamente necessárias para que a gente não negligencie aquilo que é o processo necessário para que a pessoa retome o seu estado de saúde, de equilíbrio emocional, de paz, né, e de vinculação à saúde e não à doença. Então, dentro do Instituto nós vamos formar pessoas, profissionais e pessoas que buscam a sua autocura, pessoas que sentem uma vontade de ajudar outras pessoas nos seus processos de cura, mas não tem longos períodos para fazer isso, né? Não querem esperar formações longas e também não conseguem só na sua mente dar conta de todo o conteúdo, porque a gente sabe que qualquer terapia você vai precisar primeiro ter experiência, para primeiro estudar, para depois ter experiência, para depois poder atender pessoas. E ainda assim você está com tudo isso na tua mente. Então, nós temos uma revolução aqui que é toda a condução do atendimento já está guiada. Portanto, você no primeiro dia já consegue fazer um atendimento, uma condução completa de um tema, contemplando todas essas abordagens de base psicológica, base espiritual, base sistêmica e base biológica, tudo junto, sem precisar contar com a tua mente, sem precisar lembrar, né, e fazer outras relações, porque a gente já tem tudo isso pronto. Então, isso acelera o resultado, mantém a neutralidade, você pode replicar isso sempre com os resultados mais fidedignos, digamos assim, ou resultados mais mensuráveis. É claro que cada pessoa reage de uma forma diferente, é óbvio, mas a estrutura é sempre a mesma. Tanto é que hoje a gente tem, inclusive, grupos, né, atuantes aí de testagem das nossas técnicas, mais de 100 pessoas usando cada uma das cartas, né, para que a gente possa ter uma mensuração dos resultados, dos efeitos que elas causam e dos resultados que elas trazem para as pessoas. E também nós temos aqui a loja. Então hoje, dentro do Instituto, nós temos a possibilidade de a pessoa vir para o Instituto, falar qual é a sua demanda, qual é o seu desejo, né? Qual é a sua necessidade, tanto profissional quanto para a sua autocura. E nós temos um atendimento especializado para que essa pessoa possa ser esclarecida dentro de todos os produtos que nós temos e qual vai se adequar melhor à sua necessidade. Né? E para quem não te conhece, fala um pouco da tua formação. Bom, quem é a Fernanda, então, que criou essa metodologia, né? Então, essa metodologia, ela foi criada num lugar onde eu tive que passar por todos os processos de atender pessoas, né? Sentir os problemas delas e ter que usar todo o meu conhecimento. Então, eu inicio a jornada das terapias, de atender pessoas, sendo terapeuta. Então, eu inicio como terapeuta, atendendo espiritualmente as pessoas, né? Porque eu comecei a despertar os meus dons espirituais. Então, eu comecei no início da minha vida adulta, eu comecei a enxergar aquilo que a pessoa estava vivenciando. Eu tinha acesso à origem daqueles problemas, eu tinha acesso a questões familiares que estavam acontecendo e que estavam a impactando e que era a origem de determinados problemas, ou até mesmo eu via como a estrutura de personalidade daquela pessoa se constituiu baseado nas relações que ela tinha. E tudo isso eu comecei a acessar através de dons espirituais que foram surgindo espontaneamente. Eu não procurei, não pedi por dons espirituais, nem procurei desenvolvê-los, né? Isso aconteceu espontaneamente. Então, eu me vi obrigada a procurar um caminho de esclarecimento do que estava acontecendo comigo, por que eu tinha acesso a determinadas informações das pessoas, e também eu comecei a enxergar todo um lado negativo do reino das trevas. Então eu conheci primeiro o reino das trevas, né? Do ponto de vista dessas experiências espirituais que eu tive. E foi muito desafiador para mim, foi uma experiência que me marcou muito e foi uma experiência muito impactante e desgastante, porque eu não estava buscando por isso e eu não tinha conhecimento sobre isso. Mas
como tudo que chega na nossa vida, nós temos que lidar. Então, no momento que eu comecei a ter experiências espirituais e comecei a ter despertar, né, a capacidade de enxergar um plano espiritual, de ouvir o plano espiritual e de ver o futuro dessa pessoa, eu comecei a entender que eu precisava estruturar tudo isso, precisava de uma metodologia. Então, primeiro eu entendi que eu precisava atender, então, sem uma estrutura de conhecimento, sem uma formação. E aí eu comecei a atender pessoas com esse viés mais espiritual no início. Então as pessoas me procuravam, muitas nem precisavam dizer absolutamente nada, porque eu já sabia o porquê que elas estavam buscando esse atendimento, e eu já dizia qual era a orientação, né, para a vida delas. Então tu fazia trabalhos mediúnicos, inicialmente. Era mais de dons, dependendo da orientação que você vai buscar, né? Chama de mediunidade, mas na verdade é uma capacidade espiritual, né? Ou um dom espiritual que você tem e que você tem acesso a informações dessa pessoa, né? Não necessariamente de espíritos. A capacidade de ouvir e ver espíritos é um tipo de capacidade, mas a minha capacidade, ela também estava ligada à vida da pessoa. O que aconteceu com essa pessoa, eventos, vivências, origem de problemas. Então, era como se eu tivesse lá acesso à parte psicológica, da estrutura da psicologia. Tanto é que quando eu comecei a atender as pessoas, logo eu comecei a relacionar de que aquilo não era suficiente para ajudar as pessoas, né? Eu precisava ir para a psicologia. Então, o excesso de informações espirituais através dos meus dons começou a me sobrecarregar e eu pedi para Deus para que isso cessasse e que eu entendia que se Ele estava me fazendo enxergar que tinha influências espirituais de espíritos, de reino das trevas na vida das pessoas, mas que tinham feridas emocionais também com elas, eu queria estudar sobre isso para ajudá-las a sair desses processos sem precisar procurar esses locais espirituais para limpá-las ou para que outras pessoas tivessem que resolver aquilo que elas precisavam se implicar. Então, tu te formou em psicologia. Eu busquei a psicologia, busquei a formação e fiquei, né, estudando durante 7 anos até me formar, e depois eu segui fazendo as pós-graduações, né? Fui buscar especializações, enfim, eu fui mergulhar no universo psicológico, porque eu queria me desvincular do universo espiritual, porque eu inicio 100% olhando para a parte espiritual, mas olhando espiritual que eu digo pelos dons espirituais, mas eu já tinha a base psicológica sendo revelada para mim ali. Então eu entendi que a psicologia seria um caminho natural para mim. Então eu busquei a psicologia e pedi para que Deus não me permitisse mais acessar o plano espiritual, porque eu via muito sofrimento, eu via muitos espíritos sofredores, eu via a densidade do que a pessoa estava experienciando. Por exemplo, as dores emocionais, os traumas emocionais passavam por mim, pelo meu corpo. Então, o meu corpo, ele decodificava aquilo que a pessoa carregava da sua história. Seja o que ela estava vivenciando e sentindo naquele momento, naquela fase da sua vida, ou aquilo que ela estava trazendo há muito tempo. Eu tinha acesso à gestação dela, se ela foi desejada ou não, isso instantaneamente era passado para mim. Então, vivências que ela teve ao longo da história dela, eu recebia. Então, imaginem a quantidade de informação em pouco tempo. Era como se eu recebesse um download. Sabe um download que você faz e é de um programa inteiro com milhares de informações ali? Era assim que eu recebia. Então, isso começou a me sobrecarregar, porque eu sentia a tristeza da pessoa, eu sentia o trauma da pessoa, eu sentia a dor dela, eu sentia o quanto ela se fechou, eu sentia o quanto ela perdeu a sua identidade nas suas dores, nos seus traumas, eu sentia o destino dela completamente fechado. Mas isso é incrível, porque eu acho que realmente tu estava predestinada a ter esse trabalho e a fazer exatamente isso. Eu posso falar isso porque eu tô sempre contigo e eu estive contigo em toda essa caminhada, né? Sim. Toda essa descoberta, sim, toda essa tua história, e é incrível porque da mesma forma que tu tens
esse dom de conseguir sentir o que a pessoa tá passando, tu também tem o dom dos teus estudos, do teu conhecimento. Então, pra quem não sabe, a minha mãe, ela estuda... Desde que eu me conheço por gente, eu vejo ela sempre estudando, sempre procurando novos treinamentos, novos cursos. Ela já fez muitas formações, assim, eu não consigo nem contar quantos cursos já que ela apareceu. E foi assim, um sacrifício que tu fizeste às vezes durante a tua vida. Fim de semana que ela perdeu, até quando tu trabalhaste no presídio, a gente passava medo com ela, que ela ia lá no presídio com escolta armada, isso e aquilo. A gente sentia medo por ela e ela firme e forte, porque era isso que ela queria fazer, era ajudar as pessoas. Então é mais forte que tu isso. E eu acho tudo isso incrível e... Eu tenho certeza que as pessoas que te conhecem, que têm a oportunidade de ser tuas alunas, a gente fica um tempinho contigo e a pessoa já sai com uma aula maravilhosa, já sabe tudo que aconteceu na vida da pessoa, o porquê que aconteceu isso e o que ela tem que fazer para poder sair dessa, né? Para poder ter uma vida melhor. Mas então vamos continuar com as perguntas. Com isso, tu criaste o método Werner, né? Isso. Então, o que é o método Werner? Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar ainda no que eu estava respondendo. Então, eu inicio a minha jornada profissional atendendo pessoas espiritualmente, pelas informações que eu recebi através dos meus dons espirituais, e depois eu fui buscar a psicologia, porque eu entendia que as pessoas precisavam, então, desse conhecimento adicional, né? Então, antes eu estava polarizada só na parte espiritual. Depois eu polarizei para o outro lado, que eu fui para a ciência. Eu digo, não, isso aqui não posso seguir só para a parte espiritual. As pessoas precisam se responsabilizar pelos seus processos e elas precisam fazer os movimentos necessários para a sua transformação. Então, pela sobrecarga que eu tinha, aí eu fui para a parte da ciência, né, para as bases psicológicas. E aí eu me senti amparada, né, por um período e fui atender em consultório. Quando eu fui atender em consultório, foi uma fase maravilhosa e eu comecei a atrair pessoas, como eu já tinha, durante a formação, eu já tinha outros cursos, outros conhecimentos que eu fui buscar durante a minha própria graduação, então eu tinha muito conhecimento e também o meu estágio, né, a parte anterior, aí ainda dentro da academia, eu busquei fazer em hospital, em ambiente hospitalar. Então, também me deu uma bagagem muito forte para olhar do ponto de vista biológico as conexões entre o que a pessoa tinha adoecido na mente ou os conflitos que ela vivenciou na mente e que foram impactados no corpo, né? As somatizações do corpo. Então, quando eu vou para esse caminho da parte biológica, né, no hospital, eu consigo entender, então, o adoecimento psíquico e físico. Por isso que hoje também eu vejo a importância de a gente internalizar e estruturar as técnicas também do ponto de vista do corpo, né, do desbloqueio do mecanismo que o corpo absorve do impacto psíquico. Então a gente tem a questão da mente, o eixo mente, o eixo corpo, e no hospital eu pude passar por todos os setores, né? Eu trabalhei na emergência, eu atendi no óbito, né? Atendi gestantes, atendi os familiares, né? Que estavam ali também em sofrimento junto aos pacientes. Eu atendi também crianças, eu atendi adolescentes, eu atendi no Hospital do Câncer. Então, eu atendi CTI, adulto, neonatal, adolescente. Então, hemodiálise, eu pude percorrer todos os setores do hospital, o que me deu uma bagagem imensa. A parte psiquiátrica também, então as pessoas que estavam já com uma tentativa suicida, né, ou problemas psiquiátricos. Então, eu tive uma imersão
muito grande do adoecimento físico, junto com o adoecimento psíquico. Então, isso eu trago para minha metodologia também. E depois do consultório, quando eu chego no consultório e começo a atender só com a base científica, eu sinto que ali já não é mais suficiente somente ajudar as pessoas do ponto de vista da mente, né? E ali eu comecei a ter a percepção, de novo voltaram os dons espirituais. Então, naquele momento, eu me deparei novamente com os dons espirituais, e aí eu senti que eu não podia mais atender daquela forma, porque, como psicóloga, né, eu não poderia atender do ponto de vista mais espiritual, né? E também tinha toda uma restrição das próprias técnicas, né? Então eu entendi que eu precisava ir para um outro caminho e estruturar toda aquela minha trajetória espiritual, trajetória do ponto de vista biológico, né, dessas vivências. Eu precisava estruturar incluir tudo isso numa abordagem, porque eu entendia que até então eu como profissional estava fragmentada em conhecimento. Então, em algum momento, eu tive acesso e a comprovação de que o mundo espiritual existe e que toda essa espiritualidade também compõe a pessoa. As informações energéticas da pessoa, da história dela, estão ali. Então, eu preciso necessariamente entender que eu não posso fragmentar o meu paciente. Então, eu sentia que eu estava sem um caminho aberto para poder atender. Eu senti que eu estava... eu chegava num ponto, eu não conseguia ter o resultado que eu queria com o meu paciente, eu não podia abordar determinados temas com o meu paciente e que faziam parte da minha trajetória, né? Então, a parte espiritual, a parte psicológica, a parte biológica. E aí eu entendi que não tinha uma metodologia também que ajudasse as pessoas a ter autonomia. E eu comecei a ter no consultório fila de espera. Eu tinha 1 ano de fila de espera para os meus atendimentos. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a ficar muito mal, muito desconfortável, porque eu entendia que as pessoas estavam dependentes de mim. As pessoas estavam gostando do meu atendimento, gostando da minha abordagem, mas eu tinha pessoas esperando para serem curadas. E aquilo que uma outra pessoa poderia achar que maravilha, né? Eu sou muito boa, eu tenho pessoas que esperam por mim há 1 ano e não queriam desmarcar. Para mim foi fonte de sofrimento, porque eu pensei, eu não vou conseguir atender todas essas pessoas. E as pessoas precisam se curar. As pessoas precisam de uma ferramenta. Então, como eu posso me multiplicar para ajudar essas pessoas? Como é que eu posso tornar a cura possível? Eu comecei a me fazer perguntas. Então, tu fizeste um compilado de todos esses conhecimentos que tu tiveste, que, assim, que a pessoa poderia estruturar e se curar e curar outras pessoas com esse método. Exatamente. Eu comecei a... Na verdade, foi um processo mais longo que aconteceu, porque até chegar na metodologia, eu comecei a criar... eu criei um curso... Inicialmente eu criei um curso e coloquei vários conhecimentos ali dentro. Mas eu vi que ainda era teoria. Eu pensei, não, ainda isso é teoria. E aí eu comecei a, de novo, através de dons espirituais, eu comecei a receber um direcionamento para escrever as cartas terapêuticas e cada carta um tema. Então eu comecei a receber, né, como uma revelação. Era como se eu tivesse no espaço-tempo o acesso a tudo que eu já tinha vivenciado com os pacientes que me procuraram, com as pessoas que buscaram ajuda comigo. Então eu lembrava dos temas todos e cada pessoa trazia uma temática. Então tem temáticas que são pertinentes a todas as pessoas, que elas passam ao longo da vida, e tinham temáticas específicas que algumas pessoas passavam e outras não. E eu comecei a entender que o caminho para ajudar as pessoas era transformar cada tema, cada vivência daquela pessoa numa carta terapêutica que ela pudesse ter objetivamente a possibilidade de ela ressignificar aquele tema.
de ela se curar daquele tema, de ela obter uma cura emocional, um alívio emocional, uma outra ressignificação, né, do que ela viveu. E aí eu comecei a escrever, direcionada, né, pelo Espírito Santo. E eu comecei a escrever, e aí era utilizado, eu recebia um direcionamento para essa escrita, e eu escrevia, e eles usavam o conhecimento que eu tinha de tudo que eu já tinha vivenciado, tanto na academia quanto na parte prática, e aí ali começou a fazer sentido. Então, hoje em dia, cada carta é um atendimento de um acontecimento que a pessoa teve na sua vida que poderia ter causado um trauma ou um impacto negativo na pessoa. A gente tem aqui, ó, cada uma dessas cartas aqui é um tema. Cada uma dessas cartas é um tema. Então, a gente tem um tema que você vai reviver aquela informação, aquela vivência. Então, o título aquela ali crença, é um tema. Tem um título aqui, né? Aqui, por exemplo, a gente tem, ó, cura da conexão de alma com a mãe biológica. Então, aqui, isso inclusive é uma carta que qualquer pessoa, é um tema que todas as pessoas precisam fazer, porque todas as pessoas têm mãe. Então, e todas as pessoas carregam informações da sua mãe desde a gestação. Então, esta carta terapêutica, ela conduz um processo para que a pessoa volte a se harmonizar com a sua mãe, mesmo que ela tenha conflitos, mesmo que ela tenha problemas, porque aqui a gente vai extrair aquilo que é essencial. Aqui nós vamos extrair uma harmonização que a gente fala, que é de alma para alma, para que não tenha nenhum bloqueio, para que eu internalize aquilo que é essencial da energia feminina. Porque muitas pessoas vão ter os bloqueios do feminino ferido, justamente porque viveram situações difíceis. Então a gente afasta a mãe do coração, né? Afasta a mãe da nossa alma por conflitos que a gente vivenciou com ela. Então o objetivo aqui é que cada carta retome essa paz na alma. E isso não quer dizer que a pessoa tenha que voltar a se relacionar com a mãe, por exemplo. Às vezes nem isso é possível. Mas o que a gente faz é, na nossa alma, fazer toda uma ressignificação e uma limpeza do que impede a gente de retomar a essência da energia materna e da conexão com Deus. Porque a conexão com Deus passa pelas figuras principais da nossa vida. Aqui é só um exemplo de uma temática, mas nós temos produtos e técnicas voltadas para vários objetivos diferentes, né? Mas para quem não conhece as cartas, o que tá escrito nessa carta? O que faz ela ser curativa? Então, as cartas, elas têm a estrutura para trabalhar numa ressignificação, né? Tanto da parte emocional, quanto a parte biológica, quanto a parte espiritual. E aí a pessoa e a parte sistêmica, né? Então ela tem um alinhamento geral de tudo que é necessário para que ela retome a paz. Porque, de novo, então se ela precisa curar traumas, existem códigos de cura que vão trazer de volta a paz na alma relacionada aos traumas. Mas podem ter influências de outra natureza, então a gente também coloca as frases de cura ali, englobando esses outros pontos, essas outras bases teóricas. Então a gente trabalha com bases teóricas que vão trabalhar a mente, o corpo, a alma e o espírito. Então faz toda uma ressignificação e vai liberando essas informações. E quando a pessoa usa essa carta, ela sente na hora já todo um processo acontecendo instantaneamente dentro dela. Então, ela pode se emocionar, né? Ela pode ficar, inclusive, com dificuldade de falar as palavras, porque tem que falar em voz alta. Sim, inclusive em algumas cartas, algumas curas até trazem outros tipos de coisas que acontecem na pessoa. As mulheres, por exemplo, podem ficar menstruadas, podem ficar com até alergias, tudo isso é o corpo reagindo ao que está acontecendo, o corpo, né? liberando, porque tudo que nós vivenciamos, o corpo retém uma informação. Então, quando você utiliza as frases de cura, o corpo, ele rememora algo, ele reativa aquela memória através de algo sintomático, né? Então,
até mesmo a temperatura corporal pode mudar, a pessoa pode até ficar com uma febre, né? Então, existem sim efeitos que acontecem, né? E que nós sempre informamos as pessoas antecipadamente sobre isso. E também a indicação dessas ferramentas, né? Então, essas ferramentas, elas são indicadas para que pessoas que não estejam em surtos, que não tenham a presença de transtornos significativos, que não usem, obviamente, né? Ou então que o profissional que atua, que possa utilizar. Então, porque existe todo um processo que a pessoa precisa se responsabilizar, tendo autonomia para utilizar a ferramenta, e essa ferramenta realmente, para que ela seja possível, todo esse processo de volta à saúde para o corpo, para a alma e para o espírito, né? E para a sua mente. Então, toda uma ressignificação é necessária e uma responsabilização para o processo de cura, porque em qualquer processo curativo, até mesmo às vezes numa conversa terapêutica, a pessoa pode ter esses sintomas também, porque o corpo ele reage imediatamente, trazendo uma materialização, digamos assim, no seu próprio físico daquilo que ele está sentindo em relação ao que está sendo expresso, né? Então, é preciso que a pessoa tenha uma responsabilidade pelo processo de cura, e o terapeuta também saiba dessas influências, né? E dessa conexão mente-corpo. Então, isso é bastante importante dentro das nossas ferramentas aqui. Então, o método são para quem é terapeuta e para quem quer se curar também. Sim, quem já desenvolveu uma autonomia, né? Ou seja, eu quero passar por um processo de cura, eu já desenvolvi, digamos, um nível de responsabilização por mim mesmo, né? Eu já tenho essa vontade, esse desejo, então essa pessoa consegue ter todo o direcionamento, todo o conhecimento, toda a estrutura para que ela possa aplicar em si mesma. E como a pessoa sabe se ela precisa de autocura? Eu digo que todas as pessoas precisam passar por um processo de autocura. Todas as pessoas precisam e têm situações para serem ressignificadas. Não existe nenhuma pessoa no planeta que esteja isenta, que esteja curada e que não precise passar por um processo. Primeiro, nós já partimos do pressuposto de que nós já nascemos pecadores, né? Já o pecado original lá em Gênesis, a gente já tem essa informação de que nós somos... vamos ter essa vivência no planeta que vai ser desafiadora, né? Nós já temos uma inclinação ao pecado, nós já temos uma inclinação ao mal, já temos uma inclinação natural a não sermos pessoas saudáveis completamente, né? Agora, nós vamos incluir aí fases até mesmo mais precoces, né? Hoje, os estudos científicos já trazem a confirmação de que o que a mãe sente lá na pré-concepção já está influenciando esse bebê que vai chegar. Então, se ela deseja um menino ou uma menina, né? Se ela tá bem com esse parceiro, com esse pai, se existe um casamento ou não, né? Toda essa história psíquica da mãe, a estrutura psíquica da mãe já está em contato com esse futuro bebê. Então, no processo gestacional, por exemplo, toda a vinculação que a mãe tem ou não consegue estabelecer com o seu filho, ou os conflitos até mesmo na sua própria vida que ela esteja vivenciando, isso já está causando uma transmissão emocional para o bebê. Então, o bebê, ele tá com o cérebro reptiliano atuando naquele momento, ele não está desenvolvido. Pode explicar então, o que é o cérebro reptiliano para quem não sabe? Esse cérebro é o cérebro mais arcaico que nós temos, né? Quando nós estamos aí no desenvolvimento gestacional, por exemplo, nós não conseguimos processar a informação racionalmente com a cognição desenvolvida. Então, o bebê vai sentir conforto ou desconforto. Ele vai sentir e esse conforto e desconforto também pode ser uma alegria ou uma tristeza, uma pressão, um desconforto. Então, tudo que a mãe sente de informação psíquica passa para o bebê, porque existe também um componente energético. Então, ao redor da pessoa, digamos assim, existe uma energia que contém todas as informações do que essa pessoa já vivenciou e tudo que está sendo influenciado no campo pessoal e familiar. E além disso, a gente tem ainda influências espirituais. Então, essa transmissão, ela acontece
em tempo integral. Então, o bebê está ali se desenvolvendo, ele já está captando informações. Se ele é bem-vindo, se a mãe está bem, se ela não está bem. Então, essas informações, elas começam a ser transmitidas ainda muito precocemente, onde é o momento que o bebê não tem esta clareza. Ele não consegue discernir que a mamãe não está tendo um bom dia, né? Não está bem com meu pai. A minha mãe está aqui triste, muito triste, mas não é porque ela não me quer. É porque ela está passando por uma situação de impacto emocional lá com a mãe dela ou lá com meu pai e que não tem a ver comigo. É como se o bebê sentisse que tudo é ele. Tudo é para ele. Tudo é direcionado a ele. Então, ele sente essas emoções de uma maneira muito visceral e muito parcial. Então, ele consegue entender apenas emoções e sentimentos. Ele não consegue decodificar a origem disso. E isso torna extremamente complexo o processo de desenvolvimento dele. Aí que começam as primeiras memórias emocionais que acompanham a pessoa a vida inteira. Então, isso depois vai aparecer como uma dificuldade de amamentação, choro, cólicas, né? Ou seja, tudo aquilo que é um sintoma, uma vivência de um bebê, conta uma história anterior também. Tanto da sua constituição, o que ele recebeu na sua constituição, se ele foi bem-vindo ou não, quanto também depois na relação que ele estabelece com a mãe ou com quem está cuidando dele, né? Então, existe um conhecimento espiritual, emocional e psicológico que está acontecendo conjuntamente. Isso não é isolado, né? E isso percorre todas as fases posteriores, né? E quais são as dores principais que as pessoas têm quando elas vêm para o Instituto? As principais dores, eu acho que não tem principais, eu acho que as pessoas vêm adoecidas, né? As pessoas buscam tanto para si, e aí a gente direciona esta base, tanto é que a gente tem um produto específico que nós estamos lançando agora, que é a cura de origem. Então, eu entendo que todas as pessoas precisam passar por um processo de cura de base familiar, porque isso impacta problemas no casamento, problemas e bloqueios com filhos, problemas e conflitos familiares, bloqueios com dinheiro, bloqueios com o seu propósito de vida, com a sua identidade. Ou seja, tudo que a gente vivencia na vida adulta tem uma base comum a todas as pessoas. E esta base precisa ser reestruturada para que a gente possa realmente ir para a vida e consiga ter essa expansão, consiga ter essa liberação e essa ressignificação necessária para que a gente possa realmente ir para um estado de saúde, né? Então, a cura da origem é o que eu recomendo para todos que chegam e todos acabam passando por esse processo. E, na verdade, todos os nossos produtos começam trabalhando com cura de mãe, pai, irmãos, avós, que são as principais conexões e também as principais fontes dos problemas que a gente carrega, né? Aqui a gente não está falando de buscar culpados necessariamente, mas buscar a origem daquilo que bloqueia uma pessoa da sua total plenitude e, em última instância ainda, que é o que impacta a conexão com Deus. Porque quando a gente também vem carregado de feridas, a gente vai pensar no quê? Deus não gosta de mim, eu não tenho sorte, eu tô aqui esquecido e Deus até não existe. Então, até mesmo o questionamento da atuação de Deus na vida de uma pessoa, ela passa essa questão familiar, de como a pessoa traz hoje na vida presente os seus problemas, os seus bloqueios, e no momento que ela consegue ressignificar isso, já começa a tirar uma venda dos olhos. É como se a pessoa pudesse enxergar de uma nova forma que ela nunca viu antes. E ela tem essa sensação. Então, o Instituto ele tem um objetivo muito grande, que é ajudar as pessoas a retomarem a sua identidade em Deus. E isso é um dos aspectos centrais, porque a nossa identidade ela é formada com as principais pessoas da nossa história, ou então com a ausência dessa pessoa. Eu, por exemplo, venho de um lugar, de uma constituição sem um pai.
Então eu não tenho uma referência masculina que esteve ali presente na relação de transmissão paterna, né? Eu tive uma referência, que foi o meu avô, mas eu não tive a proximidade. Então eu me constituo pela falta da figura e pela inserção de uma outra figura no lugar desta, que faz sim um pouco dessa função paterna, mas aí eu vou internalizar os aspectos desta figura, os problemas que esta pessoa teve. E aí eu vou ter que, além de me harmonizar com o meu pai biológico, mesmo que eu não tenha tido ele presente, mas eu tenho as feridas de não ter essa figura, né? Hoje eu já ressignifiquei isso, já curei, mas eu preciso ressignificar com esses códigos de cura das cartas as referências que foram internalizadas com este avô. Então, quem foi essa figura? Se foi uma figura positiva, né? O meu avô tinha vícios, por exemplo. Então, ele bebia, ele fumava e ele tinha um nível de agressividade muito grande. E um distanciamento emocional, tanto dos filhos quanto da sua esposa, da minha avó, né? Então, veja, é uma pessoa que já se constitui na sua própria história com dificuldades, né? Ele já carrega da sua própria história questões que precisariam ser trabalhadas, que nunca foram. E a gente sabe que nas gerações antigas, as pessoas não tiveram oportunidade de ter uma ferramenta como essa, nem mesmo apoio psicológico, nem era comum isso, né? A própria psicologia, ela... Nessa faixa etária aí, por exemplo, dos meus avós, né, de 80 anos, não era comum procurar um psicólogo, né? Não se tinha nem dinheiro, e nós não tínhamos nem dinheiro, e mesmo que as pessoas tinham dinheiro, geralmente as pessoas procuravam para algo muito importante e significante que estivesse acontecendo, e não para problemas básicos que todas as pessoas passavam. Tem uma coisa muito linda que tu me falou, que eu nunca mais esqueci, que inclusive eu passo essa frase, esse conhecimento para todo mundo que eu posso, que é mais ou menos assim: se o teu pai foi falho, se o teu pai foi, enfim, não importa, as pessoas têm vários tipos de pais, tem pais agressivos, tem pais ausentes. Eu tive um pai que acabou sendo muito ausente e que isso fez com que eu tivesse muita dificuldade na minha vida de ter força, de me sentir bem. Eu me sentia que eu não era o bastante, que eu não era boa. E aí tu me disse assim: se o teu pai é falho e tu não tem essa referência do teu pai pra te ancorar, tu vai olhar pro teu pai, o único, o máximo, que é Deus. Que é o pai que nunca vai ser falho contigo. Que vai ser... Nossa, até vou me emocionar aqui. Não, mas assim, é uma coisa muito forte isso. Porque a gente sente a presença dele, né? Que ele tá sempre com a gente, que ele tá nos apoiando. E sempre que a gente precisa de uma palavra e de um ensinamento, ele vai sempre nos dar sinais na nossa vida. A gente pode buscar ele na Bíblia. Então, assim, é uma coisa que muda realmente a vida. E por isso que a gente traz a importância de inserir a palavra de Deus aqui também na terapia, né? O diferencial. Quando você tem uma história de dor, uma história difícil, né, desafiadora, e que no teu passado você tem faltas, e no teu presente você continua com aquela falta, por exemplo, quando a gente traz esse fator da existência de Deus e da presença dele na nossa vida, a gente automaticamente começa a ter um outro tipo de força, de fonte de força e de vitalidade para a nossa vida. Então, diante de pais faltantes, pais adoecidos, pais patológicos, por exemplo, a gente pode, e muitas pessoas têm a dificuldade, quando a gente fala de harmonização com os pais no nível da alma, e as pessoas tiveram histórias desafiadoras, é quase que uma agressão voltar a dizer que a gente precisa se harmonizar na alma com o pai, com a energia do pai, né? Então, a gente, aqui na metodologia, a gente não faz com que a pessoa se conecte ao pai que ela tem restrição. A gente faz isso, inclusive, na atualização da metodologia, a gente faz isso com Deus, ou seja, existe o pai, né,
que é o Pai eterno, o Pai da própria criação do homem, né? Que é o nosso Criador. Ou seja, nós vamos voltar pro plano espiritual depois, junto do Pai. Então, é quem tem toda a fonte de nutrição, de salvação, de amor, de carinho, de direcionamento. Então, tudo que vem dele é perfeito. Tudo que vem dele é bom. Então, se a gente não tem na nossa criação básica, né, os elementos necessários, as referências necessárias de pai, a gente pode depositar nele isso, né? E isso é muito lindo porque muitas pessoas não têm essa referência de pai, né? Muitas pessoas acabam distantes de Deus, distantes da sua força, da sua identidade, porque elas entendem que a sua identidade, quem elas são, está vinculada a essa maternidade ou a essa paternidade que é falha. E na metodologia a gente trabalha muito a separação do lado humano dos pais, de entender a humanidade. Nós temos uma técnica terapêutica que é justamente ajudar as pessoas a entender quem são os pais. Porque se nós olharmos para os pais como pessoas idealizadas, a gente vai estar preso a um adoecimento. Porque um pai idealizado, ele está aqui em cima. Então, é o que eu gostaria que o meu pai fosse, ou a minha mãe fosse. É tudo aquilo que eu tenho como referência de algo elevado. Só que as pessoas não são perfeitas. As pessoas são falhas e elas vão falhar em algum momento. Todos os pais, em algum momento, eles vão ser falhos justamente por uma providência divina, para mostrar que a única dependência que nós temos que ter e a única referência de perfeição é Deus, que é o verdadeiro Pai. Então, nós precisamos entender que os nossos pais vão fazer coisas que não são positivas e às vezes até não é nem a intenção deles, mas é uma condição humana. Então, é uma condição de limitação. Então, por mais que a gente queira ser uma boa mãe, em algum momento, né, eu não vou conseguir atender a expectativa, eu vou te frustrar, eu vou te entristecer. Mas isso a gente tem que separar. Então, o que é humano, a gente separa para poder enxergar que algo muito mais elevado, que é a minha mãe e o meu pai biológicos foram os responsáveis por me trazer a este mundo. Não outras pessoas. Não as que eu gostaria. Não as que eu desejaria que elas tivessem sido. Mas aquelas também que Deus escolheu. Porque uma vida também só existe porque existe um Deus que está permitindo que essa vida surja. Então a gente precisa separar que precisou duas pessoas nos trazerem a esse mundo. O resto, quando a gente cresce, nós temos que buscar por nós mesmos, reconstruir por nós mesmos e reconectar a Deus para que então Ele comece a direcionar os nossos passos, porque num primeiro momento a gente quer viver por nós mesmos, superar as nossas inclinações por nós mesmos, né? E às vezes depositar em nós, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa mente, todo o direcionamento da nossa vida. Só que aqui a gente aprende que, além do esforço pessoal que nós devemos fazer, nós devemos ter uma dependência em Deus para nossa vida. Eu costumo falar que a gente tem que entrar na agenda de Deus. Abrir um pouco mão da agenda humana, que é a gente querer os nossos sonhos, nossos desejos, nossos objetivos, as nossas metas, e a gente pode tê-las, mas a gente precisa sobrepor uma agenda mais importante, que é quais os planos que Deus tem para mim, e são esses planos que me alinham ao meu propósito, que me alinham a um caminho que vai ser muito mais especial, muito mais próspero e mais saudável do que aqueles que eu, na minha mente limitada, poderia escolher. Inclusive, tira um peso das costas, porque a gente acha que a gente tem Total. que resolver tudo, a gente tem que saber de tudo, a gente que tem que fazer tudo na nossa vida, a gente se sente incapaz muitas vezes, né? A gente se sente que a gente não é o suficiente. Então, uma frase que tu fala também é: descansa em Deus. Descansa em Deus. E descansar em Deus é
é não ter todas as respostas. Descansar em Deus é saber que você pode fazer os teus planos, ter os teus objetivos, mas Deus vai estar conduzindo o processo e você precisa ser dócil a essa condução, porque Ele tem planos infinitamente melhores do que os nossos. Inclusive, pedir pra Ele, né? Pedir a ajuda dele, pedir o direcionamento dele, que eu acho que isso faz também toda a diferença. Porque se a gente não pede, vai ser... talvez Ele não dê. Uhum. Então, acho que sempre é interessante a gente ter o contato com Ele, que eu acho que é uma das coisas principais, é a gente continuar tendo um relacionamento com Ele. Na verdade, eu não diria continuar. Aqui, nós temos o encontro profético, que nós trabalhamos exatamente essa criação do relacionamento com Deus. Eu descobri na vida adulta que, na verdade, eu tinha uma relação superficial com Deus. Quando eu comecei com as experiências espirituais na vida adulta e que eu vivi um renascimento, a partir dessa experiência que eu conto, né, para os meus alunos, quem se torna meu aluno acaba conhecendo essa experiência em detalhes. A partir dessa experiência, eu comecei a entender realmente como nós podemos criar uma relação com Deus. Porque talvez a maioria das pessoas tenha uma relação apenas orando quando precisa, ou agradecendo, né? Mas não inserindo de fato uma modificação completa na sua vida e estando em submissão. Submissão quer dizer, eu estou aqui pedindo o teu direcionamento, pedindo para que você conduza a partir de hoje a minha vida, as minhas escolhas para aquilo que é melhor e que eu sozinha não conseguiria chegar nesse lugar. E enfrentaria muitos desafios, muitos problemas, porque uma das prerrogativas, eu acho que quando a gente começa a ler a palavra de Deus, é entender que a nossa vida nunca será completa e nunca terá um significado e nunca nos sentiremos em verdadeira paz se nós estivermos distanciados de Deus. Uhum. Então, quando a gente tem uma conexão com Deus, quando a gente tem um relacionamento íntimo com Ele, tem algo que é impossível de ser experienciado e sentido na vida, que é sentir Ele dentro de você. Isso faz parte da existência humana. A nossa existência está condicionada pela criação dele, né? Pelo ato dele. E nós vamos voltar quando morrermos ao encontro dele. Então, esta relação, ela é fundante na nossa vida aqui. Então, enquanto caminharmos somente no ter ou no produzir, ter coisas e produzir coisas, nunca encontraremos um verdadeiro sentido. É como se a gente estivesse buscando e a gente tem um buraco dentro de nós. Então isso é absolutamente importante, que aqui no método nós trabalhamos tanto com técnicas quanto com conhecimentos que fazem com que a pessoa passe a existir no mundo de uma outra forma. Isso é absolutamente importante. Conhecimento junto com técnicas. Isso equilibra a nossa vida. Veja como nós não podemos transitar dentro do mundo das terapias só olhando para a ciência, para a parte mental, para a parte psicológica, e também não podemos transitar só na área espiritual, né? Porque vai ficar faltando. Então, todas as pessoas precisam se curar de algo que aconteceu na sua vida e também ressignificar essa base familiar para que a própria identidade dela comece a aparecer, porque a nossa ferida de identidade é tão grande que a maior parte das pessoas transita pela Terra, caminha pelo mundo sem reconhecerem verdadeiramente quem elas são. Elas se reconhecem a partir de uma identidade ferida, a partir daquilo que elas vivenciaram de negativo da sua história. E por não terem ressignificado isso, entendem que são incapazes, que são inseguras, que não podem conquistar determinadas coisas. Aí vem as crenças limitantes, vem o sentimento de rejeição, vem todo um sistema defensivo ativado, porque a história daquela pessoa de vivências difíceis está condicionando a identidade dela. Então é uma identidade fragmentada, uma identidade ferida e que atrai limitações de todo tipo. Enquanto que quando a gente começa a se curar e começa a se reconciliar com Deus,
a nossa identidade é revelada. E a gente começa, olha o poder disso. E a gente começa até a enxergar a vida de uma forma diferente. Com certeza. Eu senti muito isso. Porque esse véu, ele é retirado. Você não é a rejeição. Você não é a limitação. Você não é a dor. Você não é o trauma. Inclusive as coisas que a gente passa na nossa vida, às vezes os conteúdos que a gente assiste, a gente consegue ter muito mais aquele discernimento do que é bom e o que não é bom pra gente, né? Porque a gente tem, muitas vezes a gente é falho, a gente é humano, então às vezes a gente tem essa inclinação, talvez a ir em uma direção, e depois da nossa conexão com Deus a gente consegue perceber que não. Que a gente é mais. Que a gente é mais. A gente é mais do que aquela história. É como, inclusive, ficar tudo bagunçado na nossa mente, né? Quando a gente tem um reencontro com Deus, é como se a gente começasse a questionar quem nós somos, que história é essa que eu vivi, por que tanto tempo eu fiquei com medo, eu fiquei insegura, né? Por que durante tanto tempo eu condicionei a minha vida pela limitação? Quanto os meus traumas ditaram a minha vida? Quantas oportunidades eu perdi porque eu fiquei presa aos traumas? Eu fiquei presa aos meus mecanismos de defesa. Quantas oportunidades eu deixei de vivenciar por causa disso? Então, a gente começa a ver que existe um mundo novo nos esperando. E, claro, nós vamos ter que superar aquilo que são as nossas limitações, né? Então, se eu fui uma pessoa que eu sempre... aliás, vou dar um exemplo. Cortando um pouco aqui, vou dar um exemplo. Para que eu pudesse materializar esse instituto, para que eu pudesse vir agora para o presencial, treinar pessoas, estar próxima de pessoas, eu tive que fazer um trabalho de cura muito grande, com rejeição, com humilhação, feridas de rejeição, né, de desamparo, de julgamentos que eu experienciei na minha própria vida. Então, para que eu conseguisse estar aqui alinhada à minha missão, ajudando outras pessoas, gerando um impacto no mundo, gerando aqui um trabalho que vai alcançar novas gerações, deixando um legado, eu tive que fazer um trabalho de cura muito grande para que essas feridas não limitassem o potencial que a Fernanda tem, que ela adquiriu ao longo do tempo. Porque para que o meu conhecimento chegasse às pessoas, pudesse e possa chegar a partir de agora às pessoas, eu preciso estar aberta ao julgamento, aberta à crítica, aberta ao olhar da pessoa que vai me aprovar ou me desaprovar. Eu preciso estar bem com quem eu sou. E só um trabalho de cura, tanto dos traumas quanto do reconhecimento em quem eu sou em Deus, porque eu preciso estar bem na minha própria pele. Para que eu esteja bem na minha própria pele, para que eu esteja aqui aceitando o meu cabelo, aceitando o meu rosto, que já denuncia a minha origem. Muitas pessoas não gostam do formato do seu rosto, estão em luta com o seu corpo, estão em luta com o seu cabelo, e aí começa a desconstruir, a gente percebe pessoas desconstruindo o seu rosto, nunca se aceitando como elas são, justamente porque a identidade está conectada às feridas, a quem elas não querem se parecer. A gente vê muitas pessoas que... Falando de novo do pai, por exemplo, que tem uma fisionomia parecida com o pai. Ai, eu olho pro meu rosto, eu já lembro do meu pai, eu quero... Mas não é lembrar do pai, isso é inconsciente. Quando a pessoa se olha no espelho e não se aceita, já denuncia que existe uma ferida aí de projeção. Então, o que eu vejo não é o meu rosto, é o que ele representa, o que ele rememora, o que ele ativa em mim. Isso não quer dizer que a gente não possa se melhorar, ter alguma melhora, mas a origem de uma não aceitação, ela conta de uma história e ela também denuncia os próprios padrões os quais nós estamos expostos. Padrões de perfeição, de beleza. Então, o que é belo, o que é aceitável, o que é desejável. Então, aí a gente já vai para uma distorção. Quando a gente se apega a Deus, a gente começa a não ter mais a necessidade de estar maquiada, de ter que pintar o cabelo, de ter que fazer uma harmonização, de ter que estar com um peso específico, né? A gente começa a entender que a gente tem uma origem
que já existe em perfeição com Deus. É claro que se eu estou muito acima do peso, eu vou precisar equilibrar aquilo que está me desequilibrando, que eu estou em excesso, eu vou ter que equilibrar. Mas existe algo mais profundo que é, quando nós estamos alinhados com a identidade em Deus, nós começamos a entender quem nós somos e o que realmente tem relevância e importância para nós, como humanos, né? E uma coisa que eu queria frisar também é que as pessoas da minha geração, ou pessoas que de outras gerações também, mas que não têm esse histórico de religião, entre aspas, ou de contato com Deus, as pessoas veem isso que a gente tá conversando aqui e acham, nossa, pra eu ter uma conexão com Deus, então, nossa, vai ser muito difícil. Ou vai ser pesado, ou eu vou ter que fazer muito esforço, ou vai ser, uma obrigação. Só que na realidade, quando a gente começa essa transformação, é muito natural. A gente começa a ser levado, a gente começa a ser de uma forma tão natural e acaba sendo fácil e acaba tendo a gente sente como se fosse chamas no nosso coração, pedindo por mais conhecimento, pedindo para se aproximar dele, para conhecer mais sobre ele, né? Mas eu diria que eu vou fazer uma correção do que você está falando. Para algumas pessoas pode ser mais fácil, porque elas já estavam mais prontas para esse reencontro com Deus. Elas já estavam ansiando por isso e já estavam sendo preparadas até mesmo, né? Já estavam sendo tocadas por Deus para dar esse passo. Era como se faltasse pouco para que elas pudessem ser reconduzidas de volta para a rota de reencontro com Deus, né? E de conexão com Ele. Mas existe uma parcela muito grande de pessoas que elas precisam com que nós, profissionais, ou até mesmo líderes religiosos, cheguem até elas e possa auxiliá-las a curar suas feridas e ter o entendimento, o conhecimento da palavra, para que elas possam entender se elas estão indo para um caminho que está levando elas para patologia, para doença, para tristeza, para algo que não está equilibrado, para algo que traz sofrimento, para algo que não está bem na vida dela, digamos assim. Porque, às vezes, fugir de Deus também quer dizer que eu não quero fazer aquilo que é necessário na minha vida, e que se eu me conectar com Deus, eu sei que eu vou ter que fazer. Porque inconscientemente, Deus é a lei, Deus é a verdade, Deus é o ordenamento da vida, né? Então, ele já... A pessoa fica em negação. Ele já carrega uma energia. Então, no momento que... Quando a gente expressa a palavra já contém em si tudo. Quando a gente fala em Deus, eu não preciso nem explicar, porque inconscientemente ele já carrega uma informação, ele contém uma informação. E às vezes as pessoas não querem ordenar a sua vida. As pessoas querem viver tudo, e nós estamos numa era onde o acesso a tudo é muito mais aberto, muito mais facilitado, né? Muito mais acessível tudo. Acesso à informação, acesso ao conhecimento, acesso a coisas boas e coisas ruins. E até, inclusive, né? Uma das coisas que eu sempre falo, a gente pode tudo, né? Tudo é possível, mas nem tudo que é possível nos convém. Nem tudo que é possível vai nos trazer saúde. Nem tudo que é possível vai nos trazer algo elevado de paz. Então a gente tem que aprender a ter o discernimento das renúncias que nós vamos ter que ter. E caminhar junto de Deus para o reino dos céus é um caminho de renúncia, da qual as pessoas, nem todas, estão dispostas. Não, e tem também aquela coisa de... Tem gente que tem um histórico já de estar em meio de outros tipos de religiões que fazem com que seja mais difícil a conexão com Deus.
de religiões de magia, de coisas que lidam com outros tipos de forças, né? De outros tipos Sim, de que não entidades. reconhecem Deus como centro. Isso, e aí daqui a pouco a pessoa vai ter mais dificuldade porque ela vai passar por uma batalha espiritual para conseguir chegar a Deus, né, de uma forma mais tranquila. Mas enfim, a gente tá chegando aqui já o final do nosso horário. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Quando o aluno tá iniciando, entrando no método Werner, como é que ele vai sair para atender? Que tipo de terapeuta que o método forma? Bom, acho que o método Werner, ele vai formar, primeiro, pessoas reconectadas dentro da sua identidade. Ela vai saber quem ela vai ter todos os recursos para poder fazer os seus processos de cura no seu tempo. Ela vai poder gerar um impacto no mundo. Ela vai nas pessoas que ela for atender e que estiverem dispostas a isso. E ela vai poder fazer também uma revolução no seu sistema familiar. Então é uma pessoa que transforma a si mesma, transforma o seu sistema familiar e ainda consegue impactar o mundo, porque a gente sabe que Deus nos traz também Jesus trouxe esse direcionamento para nós, né, essa orientação de que nós precisamos ir ao mundo, levar a palavra dele, ajudar as pessoas a transitarem por esse mundo e estarem no caminho que ele deixou pra gente, né? Então, todos nós precisamos nos conectar com outras pessoas e ajudá-las nesse caminho. É claro que muitas vão ter dificuldade de ir para esse caminho, né? E muitas não vão ser dóceis a serem ajudadas. Inclusive, no método, a gente também traz esse conhecimento de quais pessoas podem ser ajudadas. Porque é necessário também que haja uma predisposição, em alguma medida, e outras pessoas podem ser alcançadas porque existiu uma pessoa que entendeu o seu lugar no mundo, entendeu a sua missão, e ela também entende que algumas pessoas talvez nunca chegassem a essa reconciliação com Deus, mas porque elas escolheram falar a palavra, algo se movimenta no plano espiritual e é como se a graça ela fosse alcançada pela graça e pelo movimento daquela pessoa que sente no coração de que ela tem um compromisso de ajudar outras almas aqui nesse mundo a retornar a volta para casa, né? Que é a volta à conexão com Deus. Então, no método, a gente leva qualquer pessoa, tanto uma pessoa que busca para sua autocura ou um profissional, a reencontrar-se com a sua identidade, a entender o seu caminho de ajuda, quais pessoas podem ser ajudadas e fazer uma verdadeira revolução de cura pessoal, familiar e profissional, se ela desejar. Então, é muito grandioso. A gente chama da inovação na cura, né? Porque nunca antes a gente teve disponível uma ferramenta que pudesse instantaneamente começar a produzir cura, produzir ressignificação emocional, né? E trabalhando agora de uma maneira integrada, né? Mente, corpo, alma e espírito, né? Então a gente trabalha a parte mental, como a pessoa pensa, né? Como ela estrutura seu pensamento, como ela processa as informações, a parte do corpo, que é o quanto a mente vivencia, experiencia e quanto as emoções são experienciadas e passam para o corpo, ou seja, entendendo que o corpo é uma conexão importante a ser considerada e, ao mesmo tempo, liberar as informações que estão aí nesse corpo, né, energéticas que estão no corpo, ajudar o corpo a se curar. A parte da alma, que é todas as feridas que a pessoa carrega na sua história de alma, porque a alma pertence a esta vida, e o espírito, que é nutrir o espírito desse encontro com Deus, né? Desse contato com Deus, desse relacionamento com Deus. Então a gente trabalha em todas as dimensões. Então quem deseja ter uma integração realmente de todos esses eixos, trabalhar de uma maneira mais completa e não fragmentada, né? Aberta, esse é o caminho. E hoje eu estou aqui dentro da metodologia como uma terapeuta, né? Então hoje eu atuo, né,
não atuo mais profissionalmente como psicóloga, né? Mas hoje eu atuo como terapeuta à frente aqui da metodologia, ajudando as pessoas nos seus processos de ressignificação emocional e formando pessoas para que elas possam levar, né, toda essa transformação também para outras vidas. E assim a gente conclui aqui, eu acho que aquilo que era mais essencial, é claro que existe ainda muita informação, né, muitas perguntas aí que poderiam ser respondidas sobre o processo de cura, mas aqui a gente leva o essencial para vocês, então, para conhecer um pouco mais da minha trajetória, como eu criei então essa metodologia, né, algumas nuances dessa criação. A gente vai deixar aqui no final, vou deixar um vídeo para vocês aqui do Instituto para conhecer um pouco os produtos. Então eu torno possível a cura aqui em cartas terapêuticas. Ó, a gente tem aqui, ó, para vocês verem que é através dessas cartas que cada pessoa pode se curar, cada pessoa pode fazer a sua ressignificação das suas vivências. Já está guiado, a ferramenta já está guiada e você tem a possibilidade de entender o teu processo todo. A gente tem conhecimentos que fazem com que você expanda a tua mente, que você conheça a tua história, e nós temos aqui as técnicas que fazem com que você efetivamente possa ter processos, né, de ressignificação emocional, de libertação espiritual, que vai transformar a tua vida. E aí aqui a gente quer com que você que é um adulto, que você que é um adolescente, você que é uma pessoa, né, um jovem adulto entrando na tua vida, você possa também transformar o teu conhecimento, a tua identidade, e você possa seguir, né, com muito mais expansão. E nos próximos episódios a gente segue com novos temas de cura. Vocês podem também mandar pra gente as perguntas que vocês têm, escrevam aí nos comentários, né, o que vocês acharam, deixem o feedback, né, deixem o que vocês sentiram no coração de vocês nos ouvindo, as dúvidas que eu vou responder, vou ler cada comentário e vou responder, e também venham aqui para o Instituto, né, os nossos endereços vão estar aí na legenda, e também nas nossas mídias, nos procurem, nos visitem aqui, que vai ser um prazer recebê-los, para que vocês possam dar sequência a esse desejo de expansão, de cura, né, e de conhecimentos dentro dessas áreas que a gente trabalha aqui, né, com base de ciência, fé e Bíblia. E a gente deseja chegar aí ao maior número de famílias, porque, em última análise, o nosso objetivo aqui no método é tornar a cura cada vez mais acessível, mais profunda, né, para que todas as famílias possam ter acesso a isso que eu consegui decodificar e que hoje chega até você, tá bem? Um beijo, até a próxima.